Olá, seja muito bem-vindo para a primeira live da série Como Inserir. Nessa semana eu vou te ensinar como inserir os lácteos na sua alimentação. Eu vou explicar os tipos de lácteo, quais são melhores, quais são piores, quais dá para inserir mais, qual dá para inserir menos. Vou falar se vale a pena inserir os lácteos ou não, para o seu caso. Vou falar se eles são nutritivos, se eles não são nutritivos. Enfim, vou falar tudo sobre lácteos e como a gente pode inseri-los ou não. Então sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa live de domingo. Como vocês estão? Bom dia para Cláudia, para Carmen, para Bebel, para Tânia, para Lide, para Valéria. Sejam todos aí muito bem-vindos. Como vocês estão? Estavam esperando para essa live? Vocês já consomem lácteos? Como é que é? Eu tô aqui com todas as minhas anotações prontas para a gente falar bastante sobre esse tema, tá? Vocês já estão nos grupos de aviso das lives? Já entraram lá? Eu criei alguns grupos de aviso para vocês estarem cientes aí que as lives vão começar, porque o Instagram acaba não avisando muito, né? Então, espero que vocês estejam lá. Eu mandei um áudio lá durante a semana, não sei se vocês ouviram, e eu pretendo mandar mais áudios nesses grupos, tá? Então, vamos lá. A MSN falou que consome e adora, a Tânia falou que consome com remorso. Não sei bem porquê, porque eu já te falei que os lácteos não são inflamatórios. Acho que você não acreditou muito em mim. A Thelma tá aqui, bom dia para Thelma, para Miriam, para Carla, para Edna, para Luísa. A Luísa falou que é mineira, os lácteos estão nas minhas entranhas, boa. A Sueli falou, infelizmente sou intolerante. Vou falar um pouco sobre essa questão da intolerância, tá, Sueli? Miriam me mandou mensagem, a gente se conversou mesmo lá no Insta. Miriam, você estava interessada em entrar na escola de emagrecimento. Bom dia para Cristina, minha paciente. Já entreguei o seu plano alimentar essa semana, espero que você esteja gostando, Cristina. A Beatriz consome e ama. Bom dia para Vânia, bom dia para Sirlene. A Carmen falou que consome e gosta muito, da saciedade para ela. Bom dia para Pamela. Bom dia para Valéria, ela também disse que adora queijos. A Cíntia falou que passou a utilizar por orientação por causa da osteopenia, mas piorou minha artrose, então parou. Então, Cíntia, existem outras maneiras, tá, de você combater a osteopenia. Não necessariamente a questão do consumo de lácteos é a principal. Então, a gente tem que entender direito. Muitas vezes a questão de você consumir mais proteína, tá? Não necessariamente dos lácteos. Você pode obter proteína de outras fontes, fazer exercício de força, enfim, tem várias maneiras. Ouço muito que é inflamatório, só continuo consumindo porque acredito em você. Então, Tânia, o ideal mesmo é o seguinte, é que você não dependa de eu faço isso porque fulano falou. Isso acaba sendo frágil, porque amanhã pode aparecer um outro fulano e falar outra coisa. Então a gente precisa ter convicção no que a gente faz. Se você falar, eu consumo lácteo porque o Felipe mostrou que os melhores estudos dizem que não é inflamatório. Poxa, aí não é mais o Felipe. É toda a literatura científica versus essa muita gente aí que fala no Instagram. E de um lado a gente tem um monte de cientista, tem toda a estrutura científica do mundo inteiro, versus 5 médicos que falam no Instagram. Aí já começa a ficar um pouco desequilibrada essa balança e você pode ter mais confiança. A Thelma falou que não consome porque não gosta. A Cristina aqui, Ana Cristina, minha paciente, falou que está seguindo a risco o plano. Espero que esteja gostando. Bom, pessoal, vamos lá. Já estamos aqui com 85 pessoas.
Antes da gente começar, vou pedir, compartilhem essa live com mais pessoas, apertem o coraçãozinho para entrar mais gente ainda, mais gente descobrir que o leite não é inflamatório. A Sandra comentou aqui, eu gostaria de inserir mais, mas quero saber como dosar. Faço low carb, amo queijo e quero inserir mais iogurte integral. Quero inserir mais. Iogurte integrais não gosto, principalmente aqueles de fruta. Esses iogurtes de fruta são péssimas opções, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, o Jonas, que segue o PE, falou, gosto muito de queijo, fizeram parte do meu emagrecimento. Ah, tá. A Tânia falou que não gosta de leite, mas talvez ela goste de outros lácteos, né? Felipe, os leites zero lactose são zero mesmo? Na verdade, todos os produtos zero lactose, eles têm lactose. O que muda é que eles têm a enzima lactase. Então, ele já chega digerido para você, tá? Não é que a lactose é removida. Tanto que a quantidade de carboidrato de um leite normal e um leite sem lactose é exatamente a mesma. A lactose não é extraída, ele simplesmente já é quebrada. E o problema de quem é intolerante à lactose é que ele não consegue quebrar essa enzima. Então, ela já é quebrada ali no leite. Agora, tem pessoas muito sensíveis que mesmo produtos zero lactose não dão muito certo. Ou o problema da pessoa não é a lactose, é a questão da proteína do leite. Vou falar sobre isso também, tá? Bom, vamos começar aqui, pessoal. Quem puder, quem quiser, né, fazer anotações, se prepare, porque eu vou passar aí uma classificação de 5 tipos diferentes de lácteos, e a partir dessa classificação vai ficar mais fácil para vocês poderem adicionar aí no seu dia a dia. Então, se preparem para anotar se vocês quiserem, tá? Vamos começar. Bom, primeira coisa, o que são os lácteos? São todos os produtos derivados de leite, tanto leite de vaca como de outros animais, como de cabra, né? Ou de búfalo. Então a gente tem o queijo, que a gente tem o leite, que é o original, e a gente tem esses derivados do leite, que aí temos o iogurte, tem o queijo, tem requeijão, manteiga e coisas desse tipo, né? E o que muda do leite original para os derivados? Nessa transformação do produto original para esses derivados, geralmente se muda um pouco a questão dos macronutrientes, né? Então, por exemplo, um queijo ele acaba perdendo um pouco do carboidrato do leite. A manteiga, ela perde o carboidrato e a proteína e vira manteiga, né? Ela é a gordura do leite. E cada um desses derivados tem essa característica, geralmente vai mudar um pouco a composição. O leite original, ele realmente é o que a gente pode chamar de alimento equilibrado. A gente sempre ouve em questão de nutrição sobre alimentação balanceado e equilibrado. Mas assim, matematicamente, acho que o leite é o mais equilibrado. Por quê? Porque ele tem basicamente 33% de proteína, 33% de carboidrato e 33% de gordura. 1/3 de cada. Então ele tem os 3 macronutrientes. E agora, se a gente olha do ponto de vista da relação proteína-energia, ele tem ali 1/3 de proteína e 2/3 de energia, né? É um alimento fonte de energia. E claro, o leite é fonte de energia. A intenção do leite ali é fazer um bebê crescer. Então ele é fonte de energia. Agora, a partir disso a gente vem para outra questão principal, que é, mas afinal, os lácteos fazem bem, fazem mal, eles são ruins e por aí vai, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os lácteos, eles são relativamente recentes para a humanidade. Como assim recentes? Eles estão há milhares de anos na nossa alimentação, mas se a gente pensar do ponto de vista genético, isso não é tanto tempo assim, tá? Porque, por exemplo, carnes e algumas frutas,
estão aí na nossa alimentação há milhões de anos. Já o leite está há milhares. E esses alimentos que estão há menos tempo na nossa alimentação, muitas pessoas não estão adaptadas ao consumo. Então, a farinha de trigo entra aí também. Ela chegou há menos tempo na nossa alimentação. Tem muita gente que tem alguma sensibilidade ou intolerância ao glúten. E o leite é a mesma coisa. Então, a gente tem dois grandes grupos aí. Os que são intolerantes à lactose e os que são intolerantes ao tipo de proteína do leite. E, claro, tem as pessoas que não têm problema nenhum com nenhum dos dois. Eu sou uma delas. Quem tem problema com a lactose tem justamente problema com esse carboidrato do leite. A pessoa não consegue digerir muito bem a lactose. E a pessoa ser intolerante à lactose, existem vários graus diferentes de intolerância à lactose. Tem gente que se tomar um pouquinho de leite fica bem. Tem gente que não consegue consumir quase nada de leite. Tem gente que fica bem com iogurte, que tem menos lactose. Tem gente que não tolera o iogurte, mesmo tendo pouca lactose. Então tem gente que é muito sensível e gente que é só um pouco intolerante, tá? Já a alergia da proteína do leite tem muita relação com o tipo de leite. Então tem gente que não se dá bem com produtos de leite de vaca, mas se dá bem com produtos de leite de cabra. Ou com leites do tipo A2, que é uma outra raça de vaca, tá? Então, quem não tem problema com lactose, mas não se dá muito bem com leite, pode experimentar um leite A2, um leite de cabra, algum outro animal ali. Pode ser que você se dê um pouco melhor, tá? Não quer dizer que eles são melhores. É só para quem tem esse problema específico com os laticínios de bovino, de vaca, talvez se dê bem com esses outros, tá? Dito tudo isso, vem a grande pergunta, né? Mas eles são inflamatórios? E eu acho até engraçado as pessoas terem tanto medo disso, porque pelo que eu converso com as pessoas no meu direct, no meu Instagram ali, a boa parte nem sabe direito o que é ser inflamatório. Só é uma palavra que você tem medo. Mas se você sentar ali, escreva uma redação sobre o que é ser inflamatório. A maioria das pessoas não vai saber direito, vai só pensar, inflamatório é algo que é ruim, né? E a gente acaba só pensando que é inflamatório que a gente consome. E na verdade isso é o menos importante quando a gente fala em inflamação. O que realmente é inflamatório para o nosso corpo é excesso de gordura. A nossa gordura, ela libera substâncias inflamatórias no nosso corpo. E isso causa inflamação crônica, tá? Se você fizer um exame ali, geralmente quem está com sobrepeso tem inflamação crônica. E para você melhorar disso, você tem que emagrecer. Não adianta consumir cúrcuma ou qualquer coisa supostamente anti-inflamatória. Tem que emagrecer, tá? E a questão é, mas os lácteos causam essa inflamação no nosso corpo quando a gente come? Não causam. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem estudos para verificar isso. Não é minha opinião, isso não tem nada a ver com opinião, tá? A gente tem que ver os estudos, o que eles mostram. E os melhores estudos, e são grandes estudos, de boa qualidade, mais de um, assim, é uma literatura robusta, mostram que os lácteos, em geral, eles não causam inflamação quando a gente consome. Pelo contrário, eles têm até algumas substâncias anti-inflamatórias, tá? Acontece o quê? Como eu falei, tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem pessoas que têm alergia à proteína do leite. Para essas pessoas, não vai ser bom consumir, porque elas não toleram bem. Agora, existem pessoas que têm alergia ao ovo, por exemplo. Para essas pessoas, o ovo vai ser inflamatório. Agora, a gente não sai por aí dizendo que o ovo é inflamatório só porque tem pessoas com alergia. Então, é a mesma coisa do leite. Os melhores estudos dizem que não é inflamatório. Mas o médico disse. Não importa isso, porque a gente tem um critério para evaluar essas coisas, né? Que é a pirâmide das evidências.
a gente sabe o que é uma evidência de maior grau e de menor grau. Opinião de especialista, que é a opinião de médico, está aqui embaixo. E os estudos de melhor qualidade estão aqui em cima. Então, se um médico está dizendo uma coisa e os estudos estão dizendo outra, o que vale é os estudos, tá? Aqui a gente tem testes reais em humanos, feitos por um monte de cientistas, estudos repetidos, várias metodologias diferentes, e aqui a gente tem a opinião de uma pessoa, que por acaso é médico, mas não passa de uma opinião, tá? Então, não deveria haver esse conflito. Muita gente fala, mas não importa. Muita gente fala que a Terra é plana também. Então, o que importa é o que a gente tem de melhor evidência. E claro, a nível individual, o que mais vai importar é a sua reação. Se você toma alguma coisa e não se sente bem, não continue tomando. Isso vale para o leite, isso vale para o ovo, isso vale para qualquer coisa. Se você consome suco de limão e isso te dá enxaqueca, não consuma suco de limão. Para você é melhor. Agora, talvez não seja prudente você sair por aí falando que o suco de limão causa enxaqueca em todo mundo, porque não é verdade. É uma reação individual que tem para você, tá bom? Então agora a gente vai falar dos tipos de lácteos. Agora a gente vai entrar direto na questão de como inserir. E eu acho que se a gente fizer uma classificação em 5 tipos, fica mais fácil, tá? A gente vai se basear aqui principalmente na relação proteína e energia, porque eu acho que é a forma mais fácil de você inserir as coisas na sua alimentação, sem sofrimento e conseguindo obter resultado, conseguindo emagrecer. Então, primeiro tipo de lácteo são os lácteos que têm mais proteína e menos energia. Ou seja, eles têm mais proteína e têm pouca gordura, pouco carboidrato, tá? Esses são os lácteos que você vai poder adicionar na sua alimentação em maior quantidade ou sem se preocupar com a quantidade. Exemplos: queijo cottage, ricota fresca, iogurte grego. Esse tipo de alimento você não precisa ficar preocupada com a quantidade. Você pode colocar o quanto você quiser. Por quê? Porque eles têm pouca energia e têm bastante proteína. Então eles vão adicionar saciedade em troca de pouquíssima energia. Então não é uma preocupação você adicionar um lácteo que tem bastante proteína e pouca energia. Esse aí você pode usar sem preocupação. Não tem dificuldade nenhuma, é só usar o quanto você quiser. Esse é o tipo 1, tá? Vamos para o tipo 2. Tipo 2 de lácteo seria aquele que tem uma quantidade parecida de proteína e energia. O tipo 1 é aqui, bastante proteína, pouca energia. O tipo 2, ele é assim, tem mais ou menos a mesma quantidade de proteína e energia. Que alimento é assim? A gente tem o queijo mussarela, a gente tem o queijo prato, a gente tem até alguns leites desnatados, por mais que eles tenham um pouquinho mais de carboidrato. Então são alimentos que estão aqui, meio que empatados. Esses alimentos a gente também pode usar com uma certa liberdade, mas aí a gente já foge um pouco da ideia de quanto mais melhor, ou que se a gente colocar muito tá bacana, porque ele também tem bastante energia. Tá? Ele tem uma quantidade, bastante não, mas ele tem uma quantidade razoável de energia. E os lácteos em geral, especialmente os queijos, pela composição deles, pela textura, pelo sabor, eles não são exatamente alimentos que dão muita saciedade, tá? Mesmo tendo uma quantidade razoável de proteína, acaba sendo relativamente fácil de comer uma grande quantidade de queijo. E aí você vai acabar comendo muita energia. Você vai estar levando a proteína, mas sempre energia junto, né? Então, o que eu diria de alimentos como mussarela, queijo prato, leite desnatado? Dá para você inserir no dia a dia, sem dúvida. Não precisa ser uma quantidade super pequena, mas pense que não é uma coisa assim ilimitada, né? Eu vou comer o máximo de mussarela que eu aguentar. Não, eu recomendo que você use como um complemento. Você vai fazer um omelete, coloca uma fatia de mussarela. Você vai fazer um lanchinho com alguns frios, pode ser 1 ou 2 fatias de mussarela. Você vai fazer um hambúrguer, coloca uma fatia de mussarela. Use ele como um complemento, sabendo que você pode até colocar um pouquinho assim, um pouquinho mais, porque ele não tem tanta energia assim, ele tem uma quantidade boa de proteína. Então esse é o tipo 2, alimentos que têm
mais ou menos a mesma quantidade de proteína e energia. Aí a gente vai para o tipo 3. Tipo 3 são alimentos que vão ter um pouco mais de energia e um pouco menos de proteína. Aqui a gente já entra nos queijos com mais gordura. Aqui a gente já entra no leite integral. A gente entra também no iogurte integral. A gente tem muitos alimentos aqui, né? Muitos lácteos que tem um pouquinho mais de gordura do que proteína. Em geral, a gente pode ter o mesmo pensamento do tipo 2, só que sabendo que eles têm mais gordura e menos proteína. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção aqui, tá? Se de repente você usava bastante mussarela no seu omelete, se você for trocar por um queijo mais gordo, como um queijo brie, um queijo gouda, o mais prudente é que você diminua um pouco a quantidade, porque se você colocar a mesma quantidade vai ter muito mais gordura, tá? Por isso que é muito importante você saber o que você está comendo, né? Você fala, eu como queijo. Tá bom, mas qual queijo? Porque tem queijo com mais proteína, tem queijo com menos proteína, tem queijo com pouca proteína. Tem queijo com muita gordura e tem queijo com menos gordura. E tem toda uma graduação aqui, né? Por exemplo, o leite e iogurte natural. O leite vai ter mais energia do que o iogurte. Então, tudo é graduação na nutrição. Tudo a gente tem que avaliar. Entender que os alimentos são diferentes e não generalizar de queijo ou generalizar pela cor, né? Queijo amarelo é tal coisa, queijo branco é outra coisa. Não, vai lá olhar quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, compara um queijo com o outro e aí você vai entender, esse queijo é mais gordo, dá para inserir, mas eu vou ter que colocar um pouquinho menos. Esse aqui tem muita proteína e pouca energia, posso comer muito. Então você começa a fazer essas graduações. Temos o quarto grupo. A gente já passou por os 3 primeiros grupos, vamos para o quarto grupo, que são os alimentos que têm muita energia e pouca proteína, tá? Eles têm, acho que está ao contrário aqui, eles têm muita energia e pouca proteína. Que alimentos são esses? Requeijão, cream cheese, creme de leite, manteiga. Então, esses são alimentos aí que eles realmente são pobres em proteína. Se você estiver comendo requeijão ou cream cheese, você vai estar adicionando muita gordura e quase nada de proteína. E esses a gente tem que ter um cuidado ainda maior, né? Porque você está, primeiro, adicionando muito mais energia e pouca proteína. Alimentos com pouca proteína, em geral, eles são menos nutritivos. Então, um iogurte é bem mais nutritivo do que uma manteiga, tá? Um leite é melhor do que um requeijão. Então, esses aqui que são fonte de gordura praticamente só, a gente tem que usar com muito mais cuidado. Então, a manteiga, a gente tenta usar o mínimo possível. Usar o mínimo possível significa o seguinte: quando você for usar, você vai tentar usar uma quantidade pequena. Então, vou cozinhar com manteiga. Ok. Qual que é o mínimo possível que você consegue usar nessa receita de manteiga? O mínimo possível é o mínimo possível para ficar bom o negócio, mas que você não precise colocar mais do que isso, né? Então, a gente pode usar esse raciocínio. Vou usar requeijão. Ok. Qual o mínimo possível de requeijão que você precisa colocar para ficar satisfeita? Então, você pode escolher por esses critérios, tá? Usar o mínimo possível. Claro, se seu objetivo for emagrecimento ou às vezes manutenção do peso. Se for para ganhar peso, tem gente que quer ganhar peso. Aí você pode usar esses alimentos aí do tipo 4 com uma quantidade maior, tá? E a gente vai finalmente para o tipo 5, que nem sei bem se são lácteos, mas talvez sejam os alimentos que a gente mais encontra no mercado, que são aqueles iogurtes, que são bebidas lácteas de frutas e de outros sabores, que na verdade tem pouco de lácteo, muito de açúcar, são lácteos ultraprocessados, né? Inclusive, se você ler lá a embalagem, a maioria vai dizer isso é uma bebida láctea, não é um iogurte. Eles não se chamam de iogurte, porque eles não são iogurte. Eles são um negócio derivado de lácteo que tem muito açúcar, suco de fruta concentrado, que é só o carboidrato da fruta concentrado. Esses aqui, eles também vão ter muita energia
pouca proteína, pouquíssimo nutriente. E esses, na minha opinião, são os piores alimentos lácteos, né? Se é que a gente pode chamar de lácteo. Muitas vezes eles enganam. Então, exemplos disso, aqueles iogurtes tipo Activia, iogurtes de fruta. É muito difícil de achar um iogurte de fruta que seja minimamente razoável. Eles vão ser muito altos em carboidrato. E não é um carboidrato do lácteo, é um carboidrato de açúcar adicionado, tá? Então, esses alimentos, sinceramente, assim, se você gosta muito, dá para você inserir na sua alimentação. Mas veja mais como uma sobremesa, como uma coisa que você adiciona porque é gostoso e não tem valor nutricional e você está lutando para inserir na sua alimentação. A minha recomendação seria tentar achar alternativas. Pega um iogurte natural e bate com fruta. Pega um iogurte natural e coloca um whey protein, que é mais docinho. Pega um iogurte natural e até coloca adoçante para ele ficar um pouco mais doce. É melhor do que você comprar um iogurte cheio de açúcar. Então, esses aqui realmente, quando a gente olha a qualidade do alimento, lista de ingredientes, o que ele agrega, não vejo muito motivo para ter na alimentação, porque por mais que você goste, acho que você não gosta tanto assim a ponto de você prefere manter esse iogurte de fruta ou você prefere comer um chocolate ou você prefere comer um bolo, porque são alimentos que estão na mesma categoria, ricos em energia, pobres em proteína e nutrientes. É ilusão achar que esse iogurte cheio de açúcar é melhor do que um bolo. E quando você coloca eles na mesma categoria, a conclusão lógica da maioria das pessoas eu prefiro o bolo. Então, se eu for abrir uma exceção, eu vou comer o bolo, não vou comer esse iogurte, tá? Então, aí você vai ter mais clareza de como inserir esses alimentos no seu dia a dia, tá? Agora eu vou responder algumas perguntas rapidinho, depois eu retomo que eu tenho ainda 3 pontos para falar aqui. Espero que vocês estiverem gostando, me contem aqui, apertem o coraçãozinho. Então, seria melhor um leite desnatado porque ele tem menos gordura? Sempre que a gente fala melhor em nutrição, a gente tem que entender melhor para quê? O leite desnatado seria melhor que o integral para qual objetivo? Para consumir menos calorias no dia? Talvez. Por quê? Porque se a pessoa consome desnatado e tem menos saciedade, pode ser que ela coma mais na outra refeição e aí ela vai ter comido mais calorias no dia. Agora, se você só olhar para o leite desnatado integral, sim, o desnatado ele vai ter menos calorias, vai ter menos energia, vai ter uma relação proteína-energia melhor. Eu tenho um post no meu Instagram justamente sobre essa questão. E não tem certo e errado. Eu não diria que o desnatado é melhor que o integral. Eu diria que são 2 leites diferentes. E aí vai depender de vários fatores. Qual você gosta mais? Se você odeia o desnatado, ele não é a opção melhor. Se você acha que os 2 têm o mesmo gosto, então talvez o desnatado seja a opção. Por incrível que pareça, eu já recebi direct aqui no Instagram de gente falando que odeia o leite integral e adora o leite desnatado. Nem sabia que existia gente assim, mas existe. Então vai muito do seu gosto pessoal, da sensação que você tem. Tem gente que sente muito mais saciedade com o integral e tem gente que sente a mesma coisa. Então, e outro ponto, quanto de gordura você come no seu dia além desse leite, né? Se você é uma pessoa que gosta de comer muito queijo e tal, talvez o leite desnatado seja mais interessante, porque você economiza da gordura do leite para poder comer um pouco mais de queijo. Então tem vários pontos que você tem que levar em consideração ao invés de pensar que um é melhor do que o outro, ponto final. A Beatriz falou, consumir os desnatados teria menor teor de gordura? Sim, teria. O que é um lácteo desnatado? Você tem o leite original, que como eu falei, ele tem 1/3 de proteína, 1/3 de carboidrato, 1/3 de gordura. O desnatado, ele tira aqui a gordura, fica só o carboidrato e a proteína. Já os alimentos curados, vamos dizer assim, os queijos, os iogurtes em geral, eles diminuem aqui o carboidrato. Às vezes eles diminuem um pouco, às vezes eles diminuem muito, vai depender do produto, tá? Por exemplo, em geral os queijos têm menos carboidrato que o iogurte. O iogurte ele tem menos carboidrato que o leite e o queijo tem menos carboidrato que o iogurte.
A Jenny falou: o que eu faço para emagrecer? Já fiz de tudo e não perco peso. Jenny, provavelmente você nunca fez a relação proteína-energia, então você não fez de tudo. O que eu recomendo é que você faça a relação proteína-energia, se inscreva na lista de espera do próximo desafio do protocolo PE, que vai começar mês que vem, e lá tem um monte de gente que também já tinha feito de tudo, menos a relação proteína-energia e não tinha emagrecido. Então aprenda a relação proteína-energia, se inscreve na lista para o próximo desafio, e com essa estratégia eu tenho certeza que vai ser diferente. Pode existir da pessoa tomar leite a vida toda e um dia o corpo satura, não fica bem com leite? Pode, Merícia, não é bem que o corpo satura, tá? Mas acontece da pessoa desenvolver mais sensibilidade aos lácteos ao longo da idade. Então tem pessoas que ficam intolerantes à lactose ao longo da vida. Sim, isso acontece. E aí você pode experimentar um leite sem lactose e ver como você se sente. Gostei muito das dicas. A Tânia falou iogurte normal. Então, Tânia, depende o que você chama de iogurte normal. Porque se você falar iogurte normal é o que mais tem no mercado, aí você está falando de iogurte cheio de açúcar de péssima qualidade. Agora, se você estiver falando do iogurte original, daquele você pega o leite e faz o iogurte, esse iogurte, ele vai ter a gordura, ele vai ter a proteína e ele vai ter um pouco menos de carboidrato. Esse é o iogurte. Tá? Se você pegar o iogurte desnatado, ele provavelmente ali vai ter uma boa relação proteína-energia, que ele não vai ter a gordura e ele vai ter reduzido um pouco o carboidrato, vai sobrar mais proteína, tá? E aí a gente tem variações de iogurte, tem o iogurte grego, a gente tem alguns iogurtes proteicos e por aí vai. Adulto a priori não precisa tomar leite. Leite é comfort food, é verdade ou puro marketing? Merícia, adulto a priori não precisa comer nenhum alimento em específico. Eu não gosto desse argumento, na verdade eu acho ele péssimo. Adulto a priori precisa comer peixe? Não precisa. Adulto a priori precisa comer carne de boi? Não precisa. Adulto a priori precisa comer ovo? Não precisa. Adulto a priori precisa comer abobrinha, ou abóbora, ou batata, ou arroz, ou qualquer coisa que você possa imaginar? Não precisa. Por quê? Porque ele sempre vai ter uma outra alternativa de alimento. Então a pessoa não come ovo e come frango. Então assim, esse é um argumento que eu acho péssimo. E assim, não tem nenhum alimento que é obrigatório para adulto, nenhum. Então o leite também não é obrigatório. Você pode viver sem o leite, como você pode viver sem nenhum alimento. Não existe nenhum alimento que você necessite para viver. Por quê? Porque os seres humanos, eles se desenvolveram em vários lugares diferentes do mundo. Tem gente que vivia no deserto e tem gente que vivia lá no Alasca. A dieta desses dois era completamente diferente, não tinha nenhum alimento em comum. E os dois sobreviviam. Então, não tem nenhum alimento que todo ser humano precisa consumir, tá? Sempre vai ter alternativas. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação. E tomar enzima lactase, vale a pena ou é melhor não consumir? Depende, se você tiver intolerância com leite e quiser tomar lácteos, é melhor você consumir sem lactose, tá bom? E associação leite versus cálcio? Olha, o leite é uma grande fonte de cálcio, sim, o leite e os lácteos em geral. E a questão é que a quantidade de cálcio que a gente precisa consumir não é tão pequena assim. Então você pode sim conseguir cálcio sem lácteos, não necessariamente o leite, o queijo, o iogurte, etc. tem bastante cálcio. A questão é que sem os lácteos, talvez na prática fique um pouco difícil de você conseguir a quantidade maior de cálcio, tá? Como que os antepassados faziam? Eles comiam ossos mesmo, espinha, coisa assim, pedaços de osso dos animais. E aí tem muito cálcio, mas hoje em dia a gente não faz muito isso. Então, se você não consome lácteos, você tem que ficar atenta às outras fontes de cálcio na alimentação, tá? Dione, que fez o protocolo, falou: bom dia, Felipe, saudades.
Dione, me acompanha aqui no Instagram, entra na escola de emagrecimento, que aí você vai me ver com mais frequência. Vou fazer uma aula especial para os alunos da última turma do protocolo sobre como perder a barriga só para eles. É uma aula que eu resolvi dar de presente para eles. Então, quem fez o último protocolo, fica ligado. A Leia falou: uso ricota fresca, é uma boa fonte de proteína. A Patrícia falou: bom dia, queijo feito na roça. Então, Patrícia, não dá para saber muito bem a composição nutricional desse queijo artesanal, porque existem mais de 400 tipos de queijos diferentes. O que eu sugiro? Considere que esse alimento vai ter mais gordura e menos proteína, que é o típico de um queijo, tá? Uma fonte de gordura. A Fernanda falou: quem não suporta caseína? Búfala tem muita gordura, né? Não, Fernanda, é igual você falar: queijo de vaca tem muita gordura. Depende, tem queijo cottage, tem queijo light, tem vários tipos de queijo. É a mesma coisa do de búfala. Tem queijos de búfala com mais gordura e tem queijos de búfala com menos gordura. Mesma coisa o queijo de cabra. O que eu recomendo é que você olhe a tabela nutricional e analise aí a quantidade. Mas, em geral, o queijo ser de búfala não significa que ele tem um maior percentual de gordura, tá? Eu já vi vários que estão ali no tipo 2, quantidade parecida de proteína e gordura. Qual seria a diferença do queijo branco para o queijo fresco? Qual seria o melhor? Então, Estela, eu acho que não vale a pena a gente ficar pensando muito nessas diferenças. Tem que chegar lá, olha a tabela nutricional e compara. Queijo branco, tem muito queijo branco, tem vários tipos de queijo branco. Tem ultra filtrado, tem os que são light, tem os que só são cor branca. Queijo fresco, não sei, tem vários tipos também. Então você tem que olhar a tabela nutricional. Não existe melhor, tá? Existe, você tem que ver em qual dos 5 grupos o alimento tá, e a partir disso você vê como você insere na sua alimentação. Dione falou que está colocando tudo em prática direitinho. Bacana, conseguiu emagrecer mais, Dione? A Leia falou: às vezes requeijão light é uma boa opção também. Qualquer iogurte grego? A Beth perguntou. Não. Tudo que eu falar aqui nunca é qualquer. Você tem que ler a tabela nutricional. Existem vários iogurtes gregos que tem um monte de adição de açúcar, tá? Então, um que é bom é o Iorgos, por exemplo. Iogurte Iorgos natural lá, ou integral, desnatado, tanto faz. Os iogurtes da Iorgos são bons, os naturais, tá? Então, não é qualquer iogurte grego. Qual que é o grupo 1? O grupo 1 são... Eu vou repassar os 5 grupos, vamos lá. Primeiro grupo: alimentos que têm mais proteína e pouca gordura. Queijo cottage, iogurte grego de qualidade, ricota fresca. São alimentos que têm mais proteína do que energia, tá? E esses dá para você usar em maior quantidade. Grupo 2, quantidades parecidas, tipo mussarela, queijo prato, um leite desnatado. Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de proteína e gordura. Grupo número 3, são alimentos que têm um pouco mais de gordura do que proteína, né? Então, a maioria dos queijos, leite integral, iogurte integral, eles têm um pouco mais de gordura do que proteína. Grupo tipo número 4, alimentos que têm muita gordura e quase nada de proteína. Requeijão, cream cheese, manteiga. Esses aí você tem que dosar bem a quantidade. E grupo número 5, esses alimentos aí ultraprocessados, chamados de iogurtes ou bebidas lácteas e tal, que tem pouco lácteo, tem pouca proteína, tem muito açúcar e um monte de aditivos ali, são os piores. Bom, vamos usar alguns exemplos práticos aqui. Como eu usaria os alimentos do tipo 1? Por exemplo, queijo cottage, iogurte grego. O queijo cottage você pode usar para complementar a proteína em praticamente qualquer refeição. Dá para você colocar no ovo, no café da manhã, dá para você fazer alguma receita que vá queijo cottage, dá até para você colocar no shake, dá para você colocar nas carnes, dá para você fazer alguma receita com salada ou coisa assim e usar o queijo cottage. Basicamente, sempre que você adicionar ele vai ser positivo, tá? Então você pode usar sem preocupação. E assim, até dá para você colocar, eu vou comer um pão, então pelo menos coloca um queijo cottage, que tem mais proteína, vai dar uma equilibrada, tá?
E iogurte grego, você pode usar de lanche, você pode usar de café da manhã, você pode bater com uma fruta. Em muitos casos dá até para você usar de refeição mesmo. Tem gente que come ali uma boa quantidade de iogurte com uma fruta, às vezes coloca whey protein, às vezes não. Mas são maneiras aí de você usar. Sempre como complemento ou até como refeição dá para fazer isso. Até o queijo cottage, dá para fazer um bowl grande de queijo cottage com frutas. Pode servir para uma refeição para um dia quente, para um dia que você não esteja com tanta fome, etc. Tá? Alimentos do tipo 2. Como a gente pode usar? Uma mussarela, um queijo prato. Principalmente como complemento, né? Fiz um omelete, vou colocar uma fatia de queijo. Eu vou fazer uma refeição aqui, eu vou colocar uma fatia de queijo. Vou fazer um hambúrguer, vou colocar uma fatia de queijo. Eu já não acho tão legal usar esse tipo de alimento como lanche. Só vou comer queijo de lanche. Talvez não seja a melhor ideia. Pode ser mais para uma emergência. Estou fora de casa, só tem queijo mussarela. Ok, uma opção. Então, lanche eventual e complemento. Grupo número 3. Lácteos que têm mais energia do que proteína. Esses aí você pode até usar às vezes como uma sobremesa. Tipo, alguém que gosta muito de queijo. Eu vou almoçar e depois vou comer um pedacinho de queijo que eu gosto muito. Você pode usar também como complemento das refeições. No café da manhã você consome lá ovo, alguma outra coisa e o queijo. Você pode usar com outras coisas, né? Vou tomar um leite com whey protein. Ou eu vou comer alguma coisa e depois eu vou tomar um café com leite. Então, também como complemento com atenção à quantidade. Grupo número 4, que é creme de leite, requeijão, etc. Esses alimentos, eu acho que eles acabam entrando em algumas receitas. E aí realmente você vê se tem como você substituir por opções melhores, se tem como você usar o mínimo possível, ou se você vai deixar para uma exceção. Não, meu doce favorito vai muito creme de leite. Come de vez em quando, tá? E o requeijão que eu adoro? Minha recomendação, experimenta alguma versão light, vê se você gosta. Se não gostou, o que você vai ter que fazer é equilibrar sua refeição. Então, ao invés de colocar num pão de farinha, você vai colocar o requeijão num pão de frango ou num outro pão proteico para a refeição ficar mais equilibrada. É uma maneira mais inteligente de usar o requeijão. Aqui o principal realmente é você tomar cuidado com a quantidade para não exagerar. E o grupo 5 ali, que são os lácteos ultraprocessados, cheios de açúcar, ou deixa de sobremesa e controla a quantidade, ou deixa de exceção, ou realmente você gasta a sua exceção com coisas melhores do que isso, né? Procura alternativas. Mas o iogurte natural é muito azedo. Coloca adoçante, coloca fruta, coloca whey protein. Sempre tem uma maneira aí de você dar uma melhoradinha para não precisar consumir esse que tem um monte de açúcar, tá? E quais são os erros comuns no consumo de lácteos? Tem alguns. Primeiro, o mais comum, achar que queijo é fonte de proteína, leite é fonte de proteína, alimentos aí ricos em gordura são fontes de proteína. Não, eles são fontes de gordura. Eles não são fontes de proteína. Você vai estar consumindo um monte de gordura e um pouco de proteína junto. Então, entenda a composição do leite, do lácteo que você está consumindo. Isso é muito importante, não tem como fugir. Se você quer ter liberdade para adicionar tudo na sua alimentação, você vai ter que conhecer a composição dos alimentos. Não dá para ir com regras genéricas. Pegue os de cor branca, faça isso ou aquilo. Não, você tem que conhecer a composição do que você está consumindo. Outro erro comum é às vezes a pessoa diminuir fontes de carboidrato na dieta e adicionar outros que são praticamente só fontes de gordura. Então, eu tirei tal coisa e adicionei um monte de creme de leite no lugar. Acaba sendo uma troca 6 por meia dúzia. Você diminui o carboidrato, aumenta a gordura e sua energia continua igual, tá? Um erro que é muito comum, que eu vejo não tem sentido, para emagrecimento é você trocar o creme de leite por leite. Você está pegando um alimento do tipo 3, que é o leite, e trocando por um do tipo 4, que tem muito mais gordura, tem menos nutriente. Então fique atento quanto a isso, tá? Outro erro também é achar que por ter menos carboidrato, um lácteo é necessariamente melhor. Não é verdade, né? A gente tem os iogurtes, por exemplo, que tem um pouco de carboidrato e nem por isso eles são ruins. E o último erro que eu diria seria muita quantidade, justamente por eles serem fáceis de comer. Se a pessoa usa um queijo de lanche para matar fome, às vezes a pessoa até janta queijo com vinho, a quantidade vai acabar sendo muito grande. Isso vai atrapalhar o seu emagrecimento.
Então, muito cuidado com essas questões, tá? Já vou responder as dúvidas de vocês, aguentem aí, só vou dar 2 recados importantes. Primeiro recado, se você não quiser perder lives como essa, entre no grupo de aviso das lives, tá? É um grupo gratuito no WhatsApp, é só você me mandar um direct ou clicar na minha bio e achar lá a inscrição para o grupo de lives semanais, ou você fala, eu quero entrar, eu te mando o link. Lá nesse grupo você vai receber o aviso, vai receber o link da gravação, caso você tenha perdido a live, vai receber áudios exclusivos meus e materiais complementares que eu vou fazer sobre as lives. Eu vou fazer um arquivinho lá com 5 tipos de lácteos que eu falei agora, para vocês visualizarem mais fáceis. Só vai ganhar quem tiver no grupo. Se não tiver no grupo, não tem jeito. Não adianta me pedir aqui, é só lá no grupo, tá bom? E o segundo recado que eu quero dar é o seguinte. Quem quiser entender melhor da relação proteína-energia e aprender a adicionar qualquer alimento, fique ligado que mês que vem eu vou abrir outra turma do Protocolo PE. É meu desafio de 15 dias, onde eu ensino você como usar a relação proteína-energia, e nisso você vai poder adicionar qualquer alimento e ter resultado mesmo assim. Muita gente chega lá com muita restrição e sem resultado. Aplica a relação proteína-energia, passa a ter menos restrição e começa a emagrecer mais. Quem que está aqui participou do último Protocolo PE? Comentem aqui qual foi o resultado de vocês nessa última turma aí, quero saber. E para você participar, é só você entrar na lista de espera, tá? Pode me mandar um direct pedindo o link, pode clicar na minha bio que tem lá link de espera também. O desafio vai custar R$ 297, igual da última vez, e ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, acaba sendo acessível para qualquer um que quer aprender, e você, além do desafio, vai ter ali uma área de aulas, onde você vai aprender como aplicar, tudo bem explicadinho, com aulas curtas, além de estar 15 dias ali comigo, tá bom? Se o seu caso é mais urgente, ou se você acha que você quer ter um resultado talvez mais rápido, você pode também marcar uma consulta comigo. Eu sou nutricionista, basta você me enviar um direct perguntando ali as informações da consulta, e você pode falar qual que é o seu objetivo, qual que é a sua dificuldade, e se você tem interesse em consulta online ou presencial, tá? Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo e online para qualquer pessoa do mundo. Eu já atendi gente da Austrália, dos Estados Unidos, de Portugal. Essa semana até eu atendi uma portuguesa. Não era brasileira que foi para lá, é portuguesa mesmo. Primeira estrangeira que eu fiz consulta, foi bem legal. Semana que vem vou continuar no tema como inserir, e vai ser como inserir frutas na alimentação, tá? Vai ser sobre frutas, e é isso, pessoal. Agora deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Requeijão caseiro que se faz com leite integral, que grau está? O requeijão caseiro ele está ali no tipo 4 mesmo, tá? Porque o requeijão ele acaba ficando muito a gordura do leite, tá? Então, agora uma coalhada, por exemplo, aí ele já fica mais parecido com o iogurte. É claro que assim, tem pessoas que fazem esses lácteos caseiros de formas diferentes. Se ficar mais parecido com uma coalhada, aí ele parece mais um iogurte integral, que ficaria no tipo 3. Maria José perguntou do leite em pó. O leite em pó tem exatamente a mesma composição do leite líquido, tá? Não muda nada. Única atenção em relação ao leite em pó tem gente que gosta de comer leite em pó de colher. E aí você tem que tomar cuidado, porque de repente você está comendo ali 1 litro de leite, que seria uma quantidade considerável, e você não tem noção disso, tá? Então, se for para comer de colher, tenha noção, olhe lá quanto leite está representando cada colherada, para você não, de repente, consumir 1,5 litro de leite em colherada, sendo que dificilmente você conseguiria bebendo. Pessoal, quem está perguntando por tipos específicos de queijo, assim, se você tem um queijo que você gosta muito, vai lá e descobre a composição nutricional dele. A partir disso, você vai conseguir inserir na sua alimentação. Eu não sei de memória a composição de todos os queijos. Como eu falei, existem mais de 400 tipos de queijo, e eu não vou saber a composição de cada um deles.
Tipos de queijo, sugiro alguns. Então, eu sugiro o queijo cottage, eu sugiro alguns queijos light, como o queijo Minas Frescal Light. Tem a ricota fresca. Esses são queijos que têm mais proteína do que energia, tá? Depois desses, tem os do tipo 2, com uma mussarela, um queijo prato, um parmesão. São queijos aí fáceis de colocar no dia a dia. Até o queijo coalho também entra nessa categoria. Faço meu iogurte com 2 litros de semi-desnatado, um iogurte natural, deixando coando, fica tipo grego, à noite coloco whey. Boa, Leia, assim com o whey ele fica com uma boa relação proteína e energia, e se você faz um iogurte com leite semi-desnatado ou desnatado, ele vai ter menos energia. Qual o melhor iogurte? Natural integral ou natural desnatado? Então, Arlete, a mesma coisa do leite, não tem melhor. O desnatado vai ter menos energia, o integral vai ter um pouco mais, mas vai depender qual você gosta mais, qual você se sente melhor comendo, qual te dá mais saciedade, como que é o restante da sua dieta. Se de repente você não está conseguindo emagrecer, você pode tentar trocar o integral pelo desnatado e ver qual que vai ser o resultado. Você vai estar diminuindo um pouco a energia, mas não tem melhor. Queijo parmesão entra em qual categoria? Categoria 2. 2 ou 3, né? Mas é por aí. Faço iogurte com queijo desnatado. Então, se você faz iogurte com queijo desnatado, vamos lá. Primeiro, o leite é desnatado, então ele não tem gordura. Ele vai ter carboidrato e proteína. Então, fazendo o iogurte, ele vai perder um pouco do carboidrato. Então, ele vai ter uma boa relação proteína e energia. O queijo coalho, por ser branco, é mais saudável? Não. Ser branco não torna um queijo mais saudável. E assim, eu já vi um monte de queijo coalho amarelo. Ou ele fica mais tostadinho, mais pro amarelo. Até a cor, eu já vi queijos coalhos de cores diferentes, tá? Uns mais brancos, outros mais puxadinho para amarelo. Mas a cor do queijo não indica se ele é mais saudável ou não. Esqueçam esse negócio. No processo de transformação do leite em coalhadas, lactose sofre alguma transformação? Não, ele perde um pouco da lactose, tá? Ele vai ter menos lactose nesse processo. É parecido com o iogurte. Vamos lá. O leite de vaca sem lactose seria menos inflamatório ou não? Não, não seria, porque o leite de vaca com lactose não é inflamatório. Então você ser sem lactose não torna ele menos inflamatório, tá? Nenhum dos dois é inflamatório. Agora, se você tem aí alguma intolerância à lactose, você pode consumir o leite sem lactose no lugar. Para você vai ser melhor, porque você tem problema específico com lactose. Eu, por exemplo, não tenho problema. Eu não vou comprar um sem lactose, porque geralmente é um pouco mais caro. Agora, não tem diferença nenhuma também, dá na mesma. Só que tem gente que paga mais caro no sem lactose porque acha que é melhor. Não necessariamente. Eu sou o contrário, não suporto leite desnatado. Exatamente, se você detesta o desnatado, não adianta usar desnatado, usa o integral. Por isso que a gente tem que analisar o que a gente gosta, o nosso objetivo e achar um meio termo ali. Mas a gente nunca pode esquecer o que a gente gosta, senão não vai dar certo a dieta. A Marli perguntou quanto é o selo. Se você clicar aqui embaixo no selo, você vai ver, aparecem as opções. Queria agradecer o Jonas pelo apoio, por ter comprado o selo. Muito obrigado, Jonas, pelo apoio aí que você sempre dá toda semana nas lives que eu faço aqui. Olá, a Adriana falou, eu era uma que não conseguia emagrecer de jeito nenhum, mas consegui com o PE. A Sanlinha comprou um selo, muito obrigado, San Linhares de Farias aqui pelo selo, obrigado pelo apoio. Se quiser mandar uma pergunta, fique à vontade. Leite em pó, já respondi. O que você acha do leite de amêndoas? Melhor? Então, não necessariamente melhor, tá? É uma opção. Se você optar por um bom leite de amêndoas, que costuma ser bem mais caro que o leite de vaca, como esse da tal da castanha que você falou, é uma opção para quem não tolera bem o leite ou quem não gosta muito de leite. Pode ser uma opção sim, ele vai ser bem baixo em energia,
Agora, muito cuidado, porque a grande maioria do leites vegetais vão ter açúcar entre os ingredientes, então eles vão ficar ricos em energia. E leites vegetais em geral não tem muita proteína, a não ser um leite de soja, tá? Mas sim, os leites vegetais podem ser uma opção, eles não são necessariamente melhores do que os lácteos, tá? Então é muito mais isso. Se você gosta de lácteo e não tem problema com lácteo, eu não vejo muito motivo para você buscar leite vegetal. Se você não tolera lácteos, pode experimentar. Se você não gosta de leite, pode experimentar o de amêndoas, etc, tá? Você vai salvar essa live? Vou salvar a live e vou mandar o link, inclusive, lá no grupo de avisos. Tem iogurte natural desnatado que coloca um amido, mas a quantidade de carboidrato ainda é menor do que do natural. Fala um pouco disso. Então, vai depender da marca, Magna. Você tem que ver aí a marca, a quantidade de carboidrato em cada iogurte varia de marca para marca. E pode ser que ele tenha uma quantidade muito pequena de amido, tá? Então, você tem que avaliar isso. Tem que realmente olhar a tabela nutricional e ficar esperta em relação à quantidade que tem na tabela. Às vezes, na tabela, ele não está representando o pote inteiro, por exemplo. O pote tem 250 ml, a tabela é a respeito de 100 ml do produto. Então, você acha que não tem tanto, mas ele tem mais que o dobro do que tem ali, no pote inteiro. O que você acha do molico quente com uma colher de manteiga de amendoim? Olha, eu não sei muito bem o que é o molico quente, você só está falando do leite normal, o molico quente. Vai ficar com mais energia, tá, Beatriz? Vai ficar mais energia. Dá para você inserir no seu dia. Agora, tem que entender aí o seu dia num todo. É muito difícil falar de uma refeição em si, mas vai ser uma refeição que não é rica em proteína por essa combinação. A Marli falou aqui só de seguir o Felipe, fazer o que ele diz. Já estou tendo resultado, quero participar do próximo protocolo PE. O leite tal da castanha, acabei de falar. A Thelma falou que usa o queijo da vaca light. Tem mais proteína aí do que gordura, boa opção. Coalhada feita com leite desnatado e iogurte desnatado é mais fonte de proteína? Miriam, assim, os desnatados eles vão ter a mesma quantidade de proteína que o integral, tá? Porque o processo de transformar em coalhado um iogurte não aumenta a proteína. Ele vai ter a proteína total que ele tinha no começo. A questão é que ele vai ter menos energia. Então a relação proteína-energia vai ser melhor. Suplementar cálcio seria uma estratégia para quem é alérgico? Espera aí, vamos lá. A pessoa não é alérgica a cálcio, tá? Ela pode ter aí a alergia à caseína ou intolerância à lactose. Tem que analisar. Agora, dependendo do caso, sim. Talvez tenha que suplementar cálcio, talvez ela tenha que buscar em outras fontes de alimentos, né? Aí teria que avaliar com um profissional da saúde, entender melhor isso, porque a suplementação de cálcio é um pouquinho complicado. Mas todos falam que o leite é inflamatório. Novamente, vou repetir. A gente tem uma coisa chamada pirâmide de evidências, tá? Aqui embaixo, a que tem menos importância é opinião de expert. Aqui em cima, que é mais importante, são ensaios clínicos randomizados e meta-análises, que são ou experimentos com humanos ou análises de vários experimentos diferentes. As meta-análises dizem que o leite não é inflamatório. Se um cara aqui embaixo, opinião de pessoa, é inflamatório, tá bom, sua opinião vale muito pouco perto disso aqui. A gente tem que se guiar pela literatura científica. Se alguém está falando que o leite é inflamatório, essa pessoa está indo contra toda a literatura científica de melhor qualidade que a gente tem, tá bom? Qual a definição de iogurte grego? Não tem definição. Qualquer um pode vender um produto chamado iogurte grego e botar lá que é iogurte grego, tá? Por isso que a gente não pode se basear nunca pelo que está na frente do produto.
O principal iogurte grego que eu tenho em mente quando eu falo é o da Yorgos. Então, aquele iogurte é muito bom. Tem um Iopro de comer de colher azulzinho, que poderia se chamar de iogurte grego, mas ele só se chama de iogurte proteico, que é muito bom. A Johnny falou, sim, continuo perdendo medida aqui depois do protocolo. O queijo cottage tem mais proteína que o queijo ricota? Em geral, acho que tem um pouco mais. Leites vegetais são leites? Qual é o mais proteico? Novamente, essa questão, leite vegetal é leite? Gente, é só nomenclatura, isso tem pouquíssima importância prática pra gente. Na verdade não tem nenhuma, é uma bebida vegetal ou um leite, tanto faz. Eles usam leite porque é uma bebida um pouco parecida com leite, não é um suco, sabe? É uma coisa meio assim. O mais proteico desses leites vegetais seria o de soja. Aí você tem que procurar um que tenha pouquíssimo carboidrato. Olha lá, a Johnny falou que já baixou o numeral nas roupas. A Elizabeth falou que atum com cottage é um bom patê. Qual whey protein você indica? Qualquer whey protein concentrado que tenha pouco carboidrato, tá? Por volta de menos que 4 ou 5 gramas de carboidrato. Mais ou menos isso é um bom whey protein. Se você quiser uma indicação mais específica, me manda um direct que eu posso te passar alguns links. E o creme de ricota? O creme de ricota normal, ele vai estar ali na categoria 3, tá? 3 ou 2. O creme de ricota light, aí ele já é bem mais interessante. Ele já seria mais para categoria 2. O creme de ricota light é uma boa opção. O whey protein só deve ser tomado nos dias que fazemos exercício? De forma nenhuma. O whey protein serve para aumentar a sua ingestão de proteína. Isso você deveria buscar todos os dias, mesmo que não esteja fazendo exercício. A Ana, que é aluna da escola, já perdeu bastante peso com o PE, comentou aqui, não tem sentido essas perguntas se você não sabe ler rótulos, autonomia. Quando você domina essa questão de ler rótulo, realmente muita coisa fica simples, você descobre muita coisa, né? Pessoal, quem mandou eu quero aqui, não adianta me mandar aqui, tá? Vocês têm que me mandar lá no meu direct. Acabando a live, você clica no meu perfil e me envia a mensagem. Ou entra lá nos stories e me envia. Minha mãe tem 79 anos e agora descobriu que está com intolerância a glúten, crustáceos e chocolates. O que você indicaria como fonte de proteína? Carne, frango, ovo, whey protein, albumina. Glúten e chocolate não tem nada de proteína. Crustáceos tem, mas é uma coisa bem específica. Então, basicamente, todas as outras fontes ela ainda pode comer. A Inês comentou aqui, eu participei do protocolo e eliminei 4 quilos sem sofrimento, estou amando. A Dione também. A Maria José falou que participou e foi excelente. Quem quer receber algum link meu, pessoal, vocês têm que me mandar uma mensagem depois, tá? Eu não consigo mandar por aqui. A Juliana falou, eu participei, foi o melhor investimento que fiz esse ano e seguindo sempre você para aprender mais. Que legal, Juliana, fico feliz de saber que você gostou tanto. A Elizabeth falou que super recomenda a consulta. Bom, Elizabeth, me atualiza lá, quero saber, tô curioso. A Mônica falou, estou firme com o Felipe, 1 ano e meio com PE, 18 quilos a menos. Poxa, Mônica, parabéns. E, pessoal, é importante essa mensagem da Mônica porque ela falou o seguinte, 1 ano e meio com o Felipe. Então ela está aqui há bastante tempo e ela perdeu 18 quilos. Então continuem, vão se aprimorando, vão entendendo, vão aprendendo e aplicando. O pessoal da Low Carb ensina a colocar creme de leite no café para substituir o leite. Já fiz muito isso, embora o gosto não seja tão bom. Estou vendo que fui enganada. Pois é, Natália, não faz sentido, especialmente para quem coloca pouco leite no café. Você vai tirar o quê? 1 ou 2 gramas de carboidrato para colocar um monte de gordura? Ainda mais que você não gosta. Pode voltar com leite. A Valéria comentou aqui. Após o PE já eliminei 5,6 kg e aprendi a comer de tudo. Poxa, Valéria, baita resultado. Parabéns. Para bariátrica, fase de emagrecimento, qual o melhor leite para consumir? Pode ser qualquer um, Michele. A questão da bariátrica é focar na quantidade de proteína. Você tem que buscar comer mais proteína. O ideal para bariátrica, na minha opinião, seria tomar leite com whey protein. Não importa qual leite seja.
A Arlete falou, não consegui perder com peso, estou achando que estou no efeito platô, continuo no mesmo peso. Então, Arlete, não existe efeito platô. Isso aí é uma coisa que você tá, eu entrei no efeito platô, não existe isso. Efeito platô é simplesmente do jeito que você está comendo, você não está emagrecendo, tá? Agora, só de tudo que você me falou, já tem várias coisas aí estranhas, porque assim, é muito difícil alguém não perder 1 grama. Por quê? Porque todo dia que você se pesa, seu peso varia. Se você está se pesando todo dia e seu peso não muda 1 grama, é porque a balança está quebrada, porque qualquer ser humano vai ter uma grande variação de peso. Então você tem que primeiro anotar os pesos para você ver direitinho. Segundo, você tem que analisar, além da balança, como que está o restante dos resultados. Você teve menos fome? Como que tá as roupas? Como que tá as medidas? E se você vê que você não está tendo resultado, começa a anotar o que você está comendo. Você tem que anotar a sua alimentação diária para você identificar onde que você está errando. Se você não está conseguindo emagrecer, é porque você está comendo muita energia para o seu objetivo atual. A Lid falou, participei e sinto que estou conseguindo comer menos doce. Perdi 1 quilo por enquanto, mas para mim está valendo a pena porque me alimento melhor e consequentemente vai melhorar na saúde. Com certeza, Lid, continua que 1 quilo não é pouco. Se você perder 1 quilo por mês, dá 12 quilos no ano. Então continua. Se você está comendo menos doce, certamente você diminuiu sua ingestão de energia e logo você vai perceber mais resultados. É muito importante que no emagrecimento a gente não olhe só para a balança. A gente olhe para número de roupas, medidas, se alguém comentou que a gente está mais magro, porque uma coisa é o peso, tá? A Arlete mesmo, ela comentou, eu estou muitos dias sem ir no banheiro. Você está mais pesada, depois que você for no banheiro você vai estar mais leve. Então o peso é influenciado por muita coisa, além só do peso da gordura, tá? Você pode perder gordura e seu peso não mudar, então a gente tem que ficar atento com isso também. Nata no café. Então, eu não acho uma estratégia inteligente para emagrecimento colocar nata no café. Se você gosta, acha gostoso, dá para você inserir, tá? Mas não acho uma estratégia inteligente. Deixa eu ver aqui. Eu participei e aprendi muita coisa para minha saúde, eliminei 1 quilo e vou continuar, porque além de ser bom para a saúde, preciso eliminar mais 4. Boa, Elisete, continua. O Provolone, eu acho que ele entra ali na categoria 2, e o Gongorzola, que perguntaram aqui, é mais para a categoria 3, tá? Creme de ricota light é melhor que requeijão? Com certeza, o requeijão é riquíssimo em energia. Qual a diferença da coalhada e da ricota? Depende de qual ricota você está falando. Se for aquela ricota fresca, ela vai ter uma relação proteína-energia melhor. Posso usar whey protein diariamente mesmo que eu não faça exercício? Pode sim, com certeza. Em muitos casos você até deveria fazer isso. A Alessandra que comentou, com você comecei a entender e vivenciar na prática no processo de emagrecimento. Obrigado, Alessandra. Bom, pessoal, eu vou ter que dar uma acelerada, porque hoje eu vou viajar à tarde, eu preciso terminar de arrumar minha mala. Então eu vou agora responder super rápido as perguntas, tá bom? Perguntas de, e tal queijo, é bom ou não? Eu não vou responder agora, porque vocês conseguem descobrir isso sem mim. Eu vou tentar responder o que talvez eu seja útil. Perguntas que vocês podem descobrir rapidamente aí sem mim, eu vou pular dessa vez, tá bom? Ou vocês mandem depois pra mim, mas se você procurar no Google você descobre. Nome do queijo mais tabela nutricional. Obrigado, Thelma, pela sua mensagem. Vamos ver aqui. Tenho muita dificuldade para emagrecer. Tenho que passar a consumir alimentos light? Não é isso que vai fazer resultado para você, tá, Solange? Você vai ter que aprender a comer. Você vai ter que aprender a comer e aplicar a relação proteína-energia. Se inscreve no próximo desafio, que lá você vai aprender como comer. O segredo não é passar a comer tudo light, longe disso. É você aprender a equilibrar sua relação proteína-energia. Começa aumentando a proteína, não pensando em produto light. Comprei o ano passado e minha vida deu uma guinada para melhor. Fico feliz de saber, Leia.
Gostaria muito de fazer uma consulta com você. Me manda uma mensagem e a gente marca, Arlete. Às vezes acontece isso, você não está conseguindo sozinha e dentro de uma consulta eu consigo identificar seu erro ou montar um planejamento alimentar exclusivo para você, tá? Tenho várias pessoas que na consulta a gente descobriu o ponto especial ali que a pessoa estava precisando aprimorar. 1 ano com o Felipe, 11 quilos embora, parabéns, Leia. Você poderia fazer uma live só para bariátricas? Quem sabe um dia, Leia. Pode ser um tema assim. Te sigo há algum tempo, a variação na balança é pouca, mas na medida vejo bastante diferença. Sinal que você está perdendo gordura e mantendo massa magra. Colocar whey em um pote de iogurte dá a impressão que consumo whey quase puro. Tem algum problema? Não. A Ana comentou, estou super animada com o meu plano alimentar, onde foi meu primeiro dia, ela é uma paciente minha. Em 8 meses perdi 25 quilos com o PE, falta 5 quilos. Poxa, Natalina, que resultado, hein? Parabéns, vou te convidar para fazer uma live daqui a pouco. 8 meses, perdeu 25 quilos com o PE, agora estou perdendo pouco. Isso é comum, tá? Você perdeu muito rápido esses 25 quilos. E os quilos finais são os mais lentos, tá? Então, parabéns por esse resultado aí. Espera aí. Parabéns e continua. O finalzinho é mais lento mesmo, mas você já teve um baita resultado. Indique uma boa marca de whey. Indicação de whey, me perguntem no direct, tá? Eu passo para vocês, aqui não adianta muito. Qual a influência do leite na dor de barriga dos bebês? Poxa, Márcia, essa é uma pergunta muito ampla. Pode ser que seja o leite, pode ser que não seja. Assim, pode ter várias causas. A Maria Aparecida gostou do meu jaleco aqui. Participei do último desafio e amei aprender a ler tabela nutricional e fazer boas escolhas. Quando como algo com muita energia, sei que foi uma escolha, perdi 1 quilo em muitas medidas. Parabéns, Paty. Qual o melhor complemento para colocar no meio do pão integral? Frango desfiado, carne desfiada, ou o que você tiver de mais proteico aí. Obrigado, pessoal, me mandando boa viagem. É isso, pessoal. Acabamos. Qualquer dúvida, me manda um direct. O que é direct? Você vai clicar no meu perfil ali em cima, no meu perfil, e aí tem lá, enviar mensagem para Felipe. Ou você vai clicar na bolinha ali do meu perfil, que você assiste meus stories que eu posto no dia a dia, e aí você vai mandar uma mensagem para mim ali embaixo, tá? É mandar uma mensagem particular para mim. Esse é o direct, mandar uma mensagem particular pelo Instagram, tá? Eu vou até anotar seu nome para te mandar uma mensagem, Arlete. Vamos ver se você consegue ler. Pessoal, e sobre a minha viagem eu vou mostrar lá o que eu comer, vocês vão ver como manter uma alimentação boa durante a viagem, sem deixar de fazer sessões, é claro. Vou comer doce lá, vou comer o que eu achar gostoso, e isso não vai me atrapalhar em nada, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até a próxima live, semana que vem vai ter live sobre como inserir frutas, tá? Então é isso, até mais.